Pessoal, eu fiz o comparativo do Poco M6 Pro ontem contra o Redmi Note 13 e com certeza se você viu esse comparativo, você viu que o Poco M6 Pro ele está sendo uma melhor opção ao Redmi Note 13. Isso mesmo, o próprio celular da Xiaomi sendo uma opção melhor ao celular mais vendido da Xiaomi do ano passado e consequentemente que deveria ser o mais vendido esse ano também. Mas vamos ver alguns pontos que ele se sai melhor que o Redmi Note 13 e porque ele está sendo uma das melhores opções para você que estava de olho na linha de entrada da Xiaomi. Primeiro ponto que a gente tem que olhar do Poco M6 Pro é que a tela que ele tem aqui é muito parecida com a do Redmi Note 13, mas ele tem uma tela que tem uma característica melhor do que o Note 13 entrega. Se a gente olhar aqui nas configurações, é uma tela que tem poucas bordas, é uma tela AMOLED, taxa de atualização de 120 Hz e olha, a fluidez é bem legal. Mas ela se destaca por esse ponto aqui, ó. O Redmi Note 13 não tem uma taxa de atualização dinâmica, que é onde o Poco M6 Pro vai se destacar em cima dele. Ele tem uma taxa de atualização dinâmica, isso economiza a bateria, então quando você não precisar ali dos 120 Hz, ele diminui e aumenta automaticamente. O Redmi Note 13, ele não tem essa funcionalidade. E pessoal, dá uma olhadinha, eu tô aqui na área externa com o Poco M6 Pro e dá uma olhadinha no brilho que a tela tem. Aqui o HDR da câmera talvez atrapalhe um pouco, mas dá uma olhada, a gente consegue ter uma definição total mesmo fora de casa com essa tela aqui que o Poco M6 Pro tem. Então ela tem um brilho bastante alto, ó. Se eu vier aqui no sol, por exemplo, vou dar uma olhada, ó, eu ainda consigo ter a visualização dela de forma bem tranquila. Talvez não apareça aí na câmera para vocês, mas aqui a olho nu eu consigo enxergar muito bem a imagem. Talvez por conta do reflexo que a câmera pega aí, dá uma diferencinha, mas o brilho dele é bem forte. Outro ponto também é que ele conta aqui com o processador Helio G99 Ultra, que é um processador mais potente do que a gente tem ali no Redmi Note 13 e um processador que vai entregar uma pontuação mais de 100 mil pontos acima do Redmi Note 13. Então ali, se você quiser rodar algum jogo, ele vai ir tranquilo. Um exemplo claro, aqui dentro do Call of Duty, por exemplo, a fluidez que ele entrega em cima dos desempenhos e do preço que ele está sendo hoje, custado, é muito legal. Ele não é um celular focado para jogos, mas ele tem um desempenho que a gente pode considerar ele um gamer ali baratinho, na faixa dos R$ 1.300, tá? Então ali, para você que não quer gastar muito e quer um desempenho bacana nos games, o Helio G99 Ultra aliado a 8 GB de RAM é muito bom, tá? Essas versões que a gente tá falando aqui é a partir de 8 GB de RAM. Ele tem uma versão também com 12 GB e que vai entregar ali um desempenho absurdamente bom. Aqui, ó, o GameTurbo ele mostra pra gente mais ou menos a faixa de frames. Ele roda ali em 60 frames por segundo nos jogos. Então ali, para você que não quer um topo de linha para jogar, quer pagar barato e quer ter o máximo de funcionalidade e desempenho, o Poco M6 Pro manda muito bem nesse quesito. Então aí, não é um aparelho gamer, mas vai conseguir rodar muito melhor do que o Redmi Note 13 roda os games. E com 8 GB de RAM, ó, ele sai com uma fluidez absurda do game. Então ali você tem várias funções no sistema, tem tela sempre ativa, bloqueio de apps, então várias funções já no sistema bem legais. Mas além de ter o desempenho superior ao Redmi Note 13, tá aparecendo até um comparativo aqui, né? Mas lembrando, nós temos aqui 67 watts de carregamento. Então aí a carga rápida que você vai ter com o Poco M6 Pro é muito ágil. Em torno de 30 a 35 minutos você já tem a carga completa. E para quem já utilizou um carregador de 67 watts, é um baita de um carregador. A gente não tem nessa faixa de preço de R$ 1.300 entregando um carregador tão rápido. Ano passado a gente tinha o Redmi Note 12 Pro 4G e ele tinha um carregador de 67 watts, mas veio custando muito caro, abaixou numa época, mas acabou que o preço subiu demais. E eu acredito que isso vai acontecer também com o Poco M6 Pro, porque ele meio que está canibalizando aqui o Redmi Note 13, que é um excelente celular. Mas já garante o seu no link aí embaixo se você quiser, porque com certeza, na hora que perceberem que ele está canibalizando o Redmi Note 13, vão subir o preço dele, infelizmente. Um outro ponto também é que ele conta aqui com NFC, que é uma tecnologia que muitas pessoas procuram e que também o Redmi Note 13 não tem. Por que que eu tô falando isso? O Redmi Note 13 não tem? Porque a diferença de preço é apenas R$ 100, galera. Então assim, para você que estava de olho no Note 13, infelizmente no momento atual, não tá valendo tanto a pena se você for pegar a versão com 8 GB de RAM. Então assim, se você tá pensando em pegar a 8/256, o Redmi Note 13 está custando ali R$ 1.200. Já o Poco M6 Pro, com a mesma capacidade de armazenamento e memória RAM, ele custa R$ 1.300. Então se você vai pegar um armazenamento maior, já pula fora do Note 13 e pula aqui para o Poco M6 Pro,
que vale mais a pena. Já nas câmeras, a gente tem uma diferença aqui no sensor. O Poco M6 Pro ele tem 64 megapixels, mas ele tem uma diferença para o Redmi Note 13. Ele tem estabilização ótica de imagem. Então, quando você for gravar algo andando, ele não vai ficar travando, tá? Dando aquelas travadas, aquelas batidas que dá quando não tem uma estabilização. Já no Note 13, a estabilização é eletrônica, então assim, é por software. Não é tão eficiente quanto no Poco M6 Pro. Pessoal, essa aqui é uma gravação entre o Poco M6 Pro e o Redmi Note 13 Pro. Para vocês darem uma olhada como que eles se saem. Lembrando que os dois gravam em Full HD nas câmeras. E aqui a gente consegue perceber a diferença de estabilização, né? Já comenta aí qual que você acha que tem uma estabilização melhor e também um HDR melhor, né? Já que o sensor é diferente, a gente acaba tendo ali um HDR diferente também em cada celular. Então a gente consegue perceber também que a câmera principal aqui, ó, do Poco, ele é um pouquinho mais fechado. Parece que a árvore ali está um pouco mais perto nesse quesito. Já as fotografias, o Poco M6 Pro, mesmo sendo um celular focado ali no desempenho e custo-benefício, ele entrega fotografias bem legais. Na minha opinião, se você não é uma pessoa muito exigente, você vai ter até mesmo uma câmera frontal muito equilibrada, coisa que a gente não via na linha Poco do ano passado. E também, eu esqueci de mencionar, a tela aqui dele, ele tem proteção Gorilla Glass 5. Então aí, para você que está procurando um aparelho baratinho, não quer pagar muito caro, quer um áudio estéreo, entrada para fone e também infravermelho para controlar o seu ar-condicionado, é uma das melhores opções atualmente. Vou deixar o link aí embaixo, deixe seu like e até o próximo vídeo.